Seu influenciador recebeu uma visita da Polícia Federal esses dias? Você está sem referência de como ser enganado na internet? Você está desesperadamente precisando de dinheiro e acha que tem carisma suficiente para alguém acreditar em você? 7 dicas para como fundar um culto alien e ganhar bastante dinheiro enganando os outros. E também alguns processos. Se você está insatisfeito, que a sua ficha está muito limpa, vamos lá para as 7 dicas e o histórico de grupos que conseguiram adeptos e muita grana e muitos processos por aí, fingindo que eram os próprios aliens encarnados na Terra. Ficou interessado? Então tome essa tese. Crie uma história de vida fantástica para você e aloprada sobre o seu nascimento. O primeiro case de sucesso relacionado a isso, a gente vai lá para o Rio de Janeiro em 1935. Um médium de Umbanda chamado Manuel Jacinto Coelho foi o criador do chamado Movimento Cultura Racional. Em 4 de outubro desse ano, ele teria recebido a entidade suprema da cultura racional, considerado a sua divindade ou o seu Deus racional superior. E os primeiros ensinamentos ele veio repassar para a humanidade através do Jacinto Coelho. E aí, o próprio nascimento do Jacinto Coelho, ele vai aparecer narrado como uma mistura ali de releitura do mito do nascimento de Jesus, com meteoro, anunciação, pessoas que interceptaram a notícia através do plano astral e coisas do tipo. E aí, em 33, ele teve a sua coroação e ele foi levado, segundo ele, quando foi se iniciar uma gira dentro da Umbanda, do culto que ele participava, ele foi levado até um salão, numa mesa onde havia 12 lugares, onde haviam 12 homens de idade muito avançada, cabeludos, barbudos, que seriam os careais do universo. O outro grande case de sucesso é o pai do ET Bilu, o cara que busca Ratanabá, o divulgador da Terra Convexa, e o vendedor de terreno alien, um entortador de garfo, o falador de idioma alien, pedreiro, empresário, ressuscitador, vidente e guru do Mário Frias. Sim, a gente está falando do Urandir Fernandes. O seu Urandir Fernandes nasceu em 62, os seus pais foram do Nordeste para São Paulo, lá onde ele nasceu, onde ele teria chorado na barriga da mãe em uma noite tempestuosa. Só um detalhe, chorar na barriga da mãe é um tipo de narrativa que aparece muito presente na Pagelança Cabocla. A gente tem um vídeo aqui falando sobre Pagelança Cabocla, tem outro livro que eu comprei aqui, que eu ainda vou mostrar para vocês depois, que é sobre também a história de um pajé daqui do Marajó, no Pará. Mas é importante entender que esse tipo de narrativa ele já aparece em algum momento dentro de algumas religiões, especificamente no Brasil, quando se fala em Pagelança Cabocla. No caso é o tal do Aladino Félix. Aladino Félix ele não é muito conhecido pelo grande público, mas ele é um cara extremamente importante para a gente entender como é que começa ali a ditadura e principalmente como é que essa ideia de alien vai surgir em algum momento no Brasil como um grupo organizado. Tá? O Aladino Félix ele é de 1920, ele nasceu em Lorena, no estado de São Paulo, ele é filho de Ernesto Félix e Augusta Silva Félix. O seu avô é de origem judaica e a sua mãe era uma devota católica. Ele não tem exatamente uma narrativa de um suposto nascimento mágico, mas a sua infância se diz que foi bastante influenciada por uma vida religiosa extremamente fundamentalista e conflituosa, o que acabou se declarando ateu durante um determinado tempo. Ele se viu na Segunda Guerra e durante 5 anos ele afirmou ter tido contato e ser visitado por um visitante de outro mundo, e em 52 ele foi inclusive visitado em sua casa desse suposto alien. Já um outro caso foi o Manuel Triguerini, que ele foi um cineasta brasileiro, depois ele virou guru da nova era. Não há muitas informações sobre a vida anterior a esse episódio que aconteceu ali depois, no meados de 70. Mas a ideia toda é que, segundo ele passou pela transmutação monástica. Que diacho é isso? Ele foi, segundo conta, acompanhado por um alien chamado Sarumar, ou Saruma, ou Saruman, vai saber. Ele viajou até o Vale do Erx, que seria na província de Córdoba, na Argentina, onde ele teve, com auxílio de naves extraterrestres, ele passou pela tal transmutação, pela troca de alma, evento pelo qual o seu ser interno deixou seu corpo para que outro ser interno passasse a assumir assim a sua carne como um todo. No local afirmava que existia uma cidade subterrânea de Erx, ou Erx, como os seres mais evoluídos que humanos teriam ajudado no processo de transmutação que ele passou. Não há alterações de consciência ou de personalidade, a pessoa continua a mesma coisa, mas aparentemente trata-se de uma espécie de purificação. Já uma outra figura muito interessante que apareceu pelo Brasil é a Neiva Chaves Alaia, a tia Neiva, fundadora do Vale do Amanhecer.
Ela não tem também uma história lá muito mítica sobre o seu nascimento, né? Mas se dizia que ela era a última encarnação do tal Pai Seta Branca, que anuncia que ele era de outro planeta, que também esteve por aqui, que tinha sido padre, que foi um indígena, e dizia que a humanidade veio do planeta Capela. Pesquise sobre o que estão falando no momento e diga que você tem algo melhor. O Aladino Félix usou muito bem isso quando ele foi relatar que ele teve 5 encontros com o tal comandante de Júpiter e uma vez foi ao próprio disco voador do cara. E ele teve, inclusive, recebeu o alien para jantar na sua casa. E outro desses encontros teria sido em praça pública, com presença de testemunhas e tudo mais. Inclusive, o alien revelou para ele que ele veio de 2 satélites de Júpiter e o Ganímedes. O Claudio Suenaga, que é o maior pesquisador do Aladino Félix e uma autoridade sobre a obra deste cara no Brasil, ele aponta que as obras dos argentinos Jorge Inácio Duclos, eu acho que é assim que fala o nome dos caras, está aqui embaixo. Ele vai dizer que essa mitologia, além do Aladino Félix, ela vai surgir influenciada também por a obra desses caras, mas não só. Mas essas são as duas referências de América Latina que aparecem lá na obra do Claudio Suenaga, que foi onde eu peguei as informações. Uma outra coisa bem interessante sobre o Aladino Félix é que no livro dele, ele não cita nenhum nome do alien que encontrou ele. Na versão norte-americana da obra, ele vai ser citado que este alien que ele encontra é o tal de Valiantor. Mas no livro, em português, não há nenhuma referência. O Valiantor ele vai aparecer também em outros relatos que são identificados como sendo o mesmo alien. É igual o Ashtar Shiran. O Ashtar Shiran também é um outro alien que aparece na literatura dessas mitologias aliens em diferentes lugares, inclusive aqui no Brasil. E aí se diz que é o mesmo alien que está por aqui, mas no caso do Aladino Félix, só para deixar claro, no livro dele não há referência qualquer de nome. No movimento racional a gente tem uma coisa muito interessante que merecia um vídeo só pra gente falar sobre isso, porque envolve muitas questões, entre essa, aquilo que a gente falou nesse outro vídeo aqui sobre o metaterreiro e a Umbranca 2.0. O movimento racional, ele é um precursor do movimento Umbanda Alien. Sim, na Umbanda também há relatos por aí e há manifestações, inclusive aqui na internet, de manifestação de aliens incorporados, aliens que teriam sido preto velhos ou outro tipo de entidades. Mas o grande lance é que a Umbanda no século XX, como ela se desenvolve, ela tem muita influência do kardecismo. E o próprio Manuel Jacinto, ele não gostava muito do espiritismo e também do kardecismo por si só. Ele já olhava para esses cultos, apesar de ter sido a sua formação dentro destes cultos, ele vai rechaçar eles em algum momento. E aí é que vai aparecer os tais pretos velhos brancos. Naquele tópico passado a gente falou sobre os tais senhores que aparecem lá no salão onde ele fez a sua iniciação. E nada mais nada menos se datavam dos chamados pretos velhos brancos. Sim, dentro do movimento racional há demais essa descrição e caracterização dos chamados pretos velhos brancos. A gente podia colocar aqui como velho branco, mas a classificação é justamente essa. Tem um tópico exclusivo lá no Universo Desencanto que eles vão falar sobre os pretos velhos. Outras ideias também que aparecem dentro do movimento racional é a história de cavalo, aparelhos, médios, obsessão, e são termos que vão ter uma ressignificação, mas também vão estar presentes dentro do movimento racional. Lembrando que o movimento racional prega essa ideia da racionalidade como aquilo que nós devemos cultivar ao invés da fé cega ou da fé não racional, ou a imunização racional. Mas ainda assim eles possuem ritos com curas com ervas, leituras de trechos dos livros e cânticos para chamar os tais pretos velhos racionais ou os brancos velhos racionais. A ideia era que a cultura racional seria uma continuação da Umbanda, a gente pode ver pela foto aqui como é que é uma declaração relacionada a isso. E desde o falecimento do Manuel Jacinto em 1991, quem dirige é a Atila Jacinto Coelho, que é a filha dele. E aí o grupo segue vivo tentando desmagnetizar a humanidade. O Aladino Félix, como contatado, ele traz esquema das naves espaciais, formas de combustível, fonte de energias que as naves utilizavam e várias ideias que, segundo Claudio Suenaga, seriam muitas teorias misturadas, mas que são teorias que foram ao longo do tempo sendo superadas e ele utilizou ali por algum momento. Há um entendimento de que o Aladino Félix influenciou ou não, através de traduções, formas como as naves ou os combustíveis possíveis que poderiam ser utilizados para levar o homem à Lua, através de uma tradução para o russo, inglês e outras coisas mais. Mas isso está lá na obra do Suenaga, se você quiser dar uma olhada, fica à vontade. O outro caso bem interessante foi o Urandir Fernandes, o pai do ET Bilu, caçador de Ratanabá.
ele foi muito além disso e desenvolveu um centro de pesquisa chamado Centro de Pesquisa Dakhla, que teria descoberto a tal Ratanabá e outras pérolas como a Terra é convexa, a Amazônia não queima porque é úmida, existe uma civilização perdida na Amazônia com túneis no mundo inteiro, Darwin estava errado, vacinas matam e Covid é conspiração, para vocês verem o naipe de desenvolvimento de pesquisa desse grande centro brasileiro. Já o Triganinho falava sobre a tal de reprogramação de DNA, ou o GNA, que seria um novo código genético diferente do anterior, o DNA. Coisa chamada reprogramação do DNA espiritual, que é quando você vai espiritualmente, você volta no tempo espiritual, sabe que o tempo o plano espiritual é atemporal, você volta até o momento que Deus te criou. Você não foi criado quando você nasceu ali, quando o óvulo juntou ali com o espermatozoide e fecundou. Você não foi criado ali. Ali você foi formado. Se você vê o plano de criação de Deus em Gênesis 1, diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E criou Deus, homem e mulher, Adão e Eva, Gênesis 1. Só que em Gênesis 2 diz assim, então Deus formou o homem do pó da terra. Então existem dois momentos, o momento da criação e o momento da formação. Lá na barriga da sua mãe você foi formado. Tanto é que a palavra diz assim, eu te conheci antes de ser formado no ventre da sua mãe. Ele cria algo já. Você foi criado. Cala a boca, Satanás! E não seria uma substância química, mas sim um campo eletromagnético. Já no Vale do Amanhecer, a tia Neiva falou que o tal Pai Seta Branca, ele veio para a Terra através de um disco voador. Na década de 60, ela passa a realizar o que chamava de transporte consciente, em que ela seria deslocada espiritualmente através de diferentes pontos na Terra, chegando a receber um treinamento intensivo no próprio Tibete, sem mesmo sair de casa. Já no movimento racional, a gente tem um outro lance que se chama a imunização racional, muito conhecido por aí, por causa principalmente do Timaya. A gente vai falar disso mais lá na frente. A imunização racional, ela seria o resultado da leitura gradual e sequencial da obra, entendendo de modo geral como sinônimo de salvação. Então, basta você ler a obra para você sim ser considerado salvo. O racional superior, ele é o nome da entidade que vem da chamada planície racional, que seria um mundo mítico para a cultura racional, para salvar a humanidade, que só pode fazer isso através do tal Manuel Jacinto, que já morreu e seria um desses racionais encarnados. Então a ideia sempre seria de que o grande líder ou a grande liderança, ela é um alien encarnado de alguma forma que está aqui para ajudar e salvar a humanidade. E ele alegava também que esses fenômenos UFOs que acontecem por aí, eles são nada mais nada menos do que a materialização desses seres de outro mundo ou da planície racional, e que na época essas aparições estariam nada mais nada menos do que anunciando a chegada de um novo milênio e a era do raciocínio. Durante a viagem do Manuel Jacinto da cultura racional, ele disse que o tal racional superior chegou para ele, entregou uma estrela de 7 pontas, 2 pedras, uma azul e uma outra branca, e explicou sobre a cultura racional numa palestra espiritual. Para você ver só, os coaches estão por aí e eles provavelmente receberam todas as suas informações de aliens do neoliberalismo, e mostrou para ele visões do futuro aonde o mundo terminaria em algum momento. E só nesta hora, aqueles que seguiriam as suas leis, que estariam descritas no universo de desencanto, é que seriam salvos em sua nave espacial. A gente já falou aqui que essa entidade, ele alegava que vinha da chamada planície racional, que seria um mundo mítico para essa cultura racional e que veio aqui para salvar a humanidade de um fim próximo. Essa é uma das grandes características das seitas aliens, é o fim do mundo, ou aquela ideia de que o fim está próximo, que é melhor você entrar para aquele grupo que tem a salvação que foi dada por algum alien. Isso também é uma característica muito comum. E mesmo que esse fim não chegue na data marcada, é sempre importante estar aberto para uma nova data que será remarcada e você receberá no seu e-mail espiritual quântico direto no seu cérebro. Já o Urandir Fernandes não é menos aloprado e ele também vai falar que existem 50 raças aliens por aí e que o Urandir, propriamente dito, seria uma delas, será? Uma parte, segundo ele, vem para ajudar e a outra vem para atrapalhar. A primeira seria para ajudar os seres humanos a desenvolver os seus poderes racionais ou paranormais, e Jesus seria um desses aliens, novidade. E ele também, através do seu grupo, ajudaria a transmutar ou a migrar para outras dimensões e planetas sem ter que morrer. Ainda bem, né? Vai que poxa, tu vai ter que morrer. Além de estar aqui abandonar teu planeta, tu ainda vai ter que morrer, é difícil, né? Os aliens maus, por sua vez, eles queriam escravizar a humanidade e impedir a sua transmutação, que aconteceria até 2028. E os aliens do bem vão sair fora nessa data, e aqueles que não conseguiram transmutar vão levar o farelo. É isso. Porra, até 2028 meus empréstimos ainda não vão ter acabado. Eu acho que é uma boa, né?
E a quinta dica é: escreva livros e mais livros. E dica que foi tudo sob ordem de um comandante de uma nave interplanetária que veio te visitar num domingo no churrasco em que ninguém apareceu. Sim, o mais importante disso tudo, além da escrita, é a venda. Venda em todos os lugares possíveis. Lembre-se que você não vai compartilhar os royalties com ninguém, porque o Alien não tem CNPJ, nem CPF e nem registro. Então, você não tem que pagar advogado para dividir os seus lucros com os seus livros. No Movimento Racional, como eu já falei, são mais ou menos 21 livros que você tem que ler para atingir a tal imunização. Então, lá toda essa fonte de informação que você precisa, ela tá nessa coleção de livros. Lá teriam todas as mensagens sobre todos os temas que você precisa entender sobre o grupo e também para atingir a tal imunização racional e estar pronto para elevar-se diante dos seres cósmicos que vieram da planície racional. Já no caso do Manuel Trigueirinho, do outro grupo da Comunidade Luz, passou não só a escrever livros, como ao longo do tempo também abandonou as suas crenças aliens, se firmando mais ser católico, e passou a escrever livros de autoajudas e reflexões, mas sem a viagem alien dele, lá em meados da década de 70. A nossa sexta dica é: compre, grilhe, invada um terreno no meio do nada e diga que foi os aliens que mandaram. Um dos grandes lances controversos aqui nesta dica é a história do Urandir Fernandes, o cara de Ratanabá. No final da década de 90, ele estava lá com sua promessa de vender terrenos aliens, e aí esse loteamento ele foi bem controverso, porque teve pessoas que ficaram insatisfeitas com o negócio que fizeram, pediram o dinheiro de volta e o Urandir acabou preso por estelionato. E aí, milagrosamente, ele também se propagou durante um tempo sendo entortador de garfo, mas, por incrível que pareça, ele não entortou as grades da prisão e não fugiu de lá e foi responder o processo em liberdade. Por que eu iniciei por este caso? Bem, a história do ET Bilu, ela vai aparecer mais ou menos na hora que começa a ter alguns processos judiciais relacionados à União e as pessoas que ocupavam esse lugar, lá onde foi iniciado o projeto Portal do Urandir Fernandes e depois virou a Dáquila Pesquisas. Bem, em 2009 tem uma notícia da Folha de São Paulo dizendo que o governo federal resolveu desapropriar 13 propriedades para reconhecimento como área quilombola, e um dos proprietários era o Urandir Fernandes, e ele se recusou a tal desapropriação. Ele queria mais dinheiro além do que o governo federal tinha oferecido para ele desocupar a terra. Mas aí ele perdeu na justiça e aí ele aparece com a história do tal ET Bilu. Inclusive, segundo a reportagem, o ET disse que o dinheiro era pouco, e quem orientou sobre esse processo e da entrada nesse processo, segundo o Urandir, foi o próprio ET Bilu. Olha só, tá vendo? Eu falei que os caras não eram de outro mundo e não eram entendidos nas leis da Terra, muito pelo contrário. Aqui quem era o consultor jurídico era o próprio ET Bilu. Apenas que você conhecimento. Já no Movimento Racional a gente teve um outro caso. Foi iniciada no Centro Espírita de São Francisco de Assis, no Meier, lá no Rio de Janeiro, mas se fixou depois em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde foi construído o Palácio da Cultura Racional. Nesse lugar tem um grande salão que eles reproduziram ali a ideia do local onde foi feita a coroação do Manuel Jacinto pelos mestres do universo, os pretos velhos brancos, e lá eles também fazem retiros racionais, ser o local mais sagrado para o grupo onde esses seres interplanetários se manifestam. O lance é que o Movimento Racional ele é o precursor dessa interseção de Umbanda e alienígenas. No meio disso tudo, cara, eu acabei descobrindo que Brasília, ele é, além de um lugar de medo e delírio, ele é um local de muitos cultos nova era, muitos cultos e seitas de diferentes orientações que surgem ali em Brasília como uma terra prometida. E o culto alien também está lá presente, né? E um desses cultos que eu acabei descobrindo pesquisando para fazer esse vídeo foi o culto da Umbanda Eclética, fundada ali pelo Oceano de Araújo e Ocanã, o nome dele espiritual, que também seria brother dos aliens, né? O José Trigueirinho, que foi diretor de cinema também, a gente já falou por aqui, ele teve um contato com os aliens também e acabou fundando lá na Carmo do Cachoeira, em Minas Gerais, a chamada Comunidade Figueira. Eu não encontrei muitas informações aqui sobre a aquisição desse terreno, tá? Então eu não estou alegando qualquer tipo de irregularidade, mas essas são as informações sobre lá o outro grupo. Eu dei bastante informações e dei referências, tá? Então nesse aqui eu de fato não encontrei nenhuma controvérsia relacionada à aquisição do lugar. A Federação Espírita Seta Branca foi o grupo anterior a Vale do Amanhecer, tá?
A tia Neiva, ela teve contato com uma tal Mãe Neném no Núcleo Bandeirante, lá em Brasília, e em 59. No mesmo ano, a tia Neiva recebe orientações de espíritos de que o templo deveria ser mudado de lugar e que, devido à presença de espíritos chamados cobradores, espíritos obsessores chamados cobradores, então agora você já sabe que quando a pessoa está ali cobrando, ela está tomada por um espírito obsessor chamado cobrador, se apossou da tia Neném, que entrou em conflito com o grupo que depois fundou o Vale do Amanhecer. Acabou que a tia Neném continuou lá onde ela fazia parte e a tia Neiva saiu para fundar lá o grupo dela. E só lá em 69 foi que a tia Neiva conseguiu um pedaço de terra na fazenda Mestre d'Armas de Francisco Guimarães, que foi cedido pelo fazendeiro. Deve ter adquirido de uma forma muito justa esse pedaço de terra que ele tinha por lá. E aí cedeu espaço para instalar onde hoje é a comunidade e o vilarejo lá do Vale do Amanhecer. Arrume artistas, subcelebridades, incels, red pills com podcasts bem duvidosos para fazer a sua propaganda. Lendo as escrituras bíblicas, é muito mais que uma coisa plana do que a bola fica girando. A Bíblia não fala da terra bola. Ela fala da terra plana. Sim. Você deve ter ouvido falar de Ratanabá. Sim. A Bíblia não fala de uma nova Jerusalém, de uma nova terra, novos céus, nova terra. Para mim é muito claro que passa por Ratanabá essa história. Entendi. A gente está trabalhando hoje na prolongamento da vida, na transmutação. Entendi. E com o desenvolvimento da proteína P53, P54, porque dentro dessa escala, eu vou chegar nos Anunnaki pra você entender. O cromossomo 2 e 3 foi alterado, por isso que a gente não vive mais que 100 anos, talvez. Já ouvi falar disso aí. Corguinho é o paralelo 19. A maior malha de campo eletromagnético é ali. Então por ali tem os vórtices de energia que favorece pô, lá tu vê toda hora. A nave solta flechas para ativar a tua energia. O Bilu domina a tecnologia de bioplasmático físico, tá? Ele pode ficar assim, igual a gente, se aperta ele. Ele é tipo a mística do X-Men. Exatamente. Como que alguém tava no mapa, entendeu? Porque ele tem que dividir a carga energética com a natureza. Você não consegue, você de luz, cara. O Jurandir foi levado? 2 vezes já. Que doideira. É bem diferente. Pra onde ele foi levado? A dimensão do Pra dentro da nave. Ah, pra nave. Ele não tinha saído da Terra. Saiu da Terra. O reino de Jesus não é desse mundo. Bem, quando o Tim Maia apareceu com o disco Tim Maia Racional, vestido de branco, cabeça raspada, seguindo todo aquele roteiro de convertido a cultos estranhos, o nome do movimento racional ficou muito conhecido pelo Brasil e artistas como o João Roberto Kelly, autor da marchinha Cabeleira do Zezé, e o próprio ator Procopio Ferreira também fizeram parte. Já o Urandir Fernandes ganhou bastante notoriedade e adepto através das suas ideias que vão desde pessoas comuns, empresários, até membros do Estado, como foi o exemplo do nosso queridíssimo último governo, em que o Urandir Fernandes aparece ali como um grande divulgador científico da cidade de Ratanabá. Fora do Brasil, um desses exemplos é a Cientologia, que ficou muito conhecida aí pela história do Brad Pitt, John Travolta e outros grandes famosos que entraram em suas fileiras. Recentemente, esse aqui eu estou adicionando agora, a gente soube por aí sobre um tal de culto coexistir. Não somos uma seita. E é engraçado porque se a gente for dar uma olhada em quando acontece algum escândalo, alguma notícia relacionados a esse tipo de grupos, eles sempre vão afirmar: nós não somos um culto, nós não somos uma religião, nós estamos aqui simplesmente pelo seu bem-estar. Há toda uma preocupação de um reparo em que falar que os difamadores, que os caluniadores estão por aí trabalhando para atrapalhar o seu desenvolvimento e falar mal sem nenhum tipo de fundamento, já que o local é aberto supostamente para qualquer um. Faça previsões de fim do mundo, e se a previsão falhar, faça uma nova. Bem, Urandir Fernandes, olha, não é perseguição, tá? É porque, de fato, muitas das informações que aparecem nessas dicas que a gente deu aqui, a gente acabou encontrando lá na história do Urandir Fernandes, do Projeto Portal, Dáquila Pesquisas e outros que estão por aí. Urandir Fernandes, ele afirma que existe um tal governo oculto que controla tudo e é um grande inimigo dos aliens do bem. Os guerreiros são aqueles que tentam libertar a humanidade da escravidão. 2000, 2012 e 2028 foram datas que foram marcadas por esse tal fim do mundo e por esse tal controle que o governo oculto iria baixar sobre a Terra, e até agora não aconteceu nada. O fato é que o Urandir Fernandes, ele tem muitas acusações e processos que vão desde estelionato, curandeirismo, prometendo curas milagrosas e até teria indicado suspensão de tratamento médico. E ainda assim ele se tornou, apesar de muitos protestos, cidadão honorário da cidade. Ele é um empresário do turismo da região e aí, logicamente, ele traz bastante cursos financeiros para a cidade e ele foi reconhecido por isso, apesar de todas as suas controvérsias. É bem parecido com o que aconteceu com o João de Deus, tá? Depois que João de Deus foi preso, a cidade onde todo o movimento de turismo religioso acontecia foi pro Beleléu. Já o Aladino Félix, ele ficou muito conhecido mesmo, foi por participar e organizar ataques terroristas durante os primeiros anos da ditadura militar no Brasil, como a alucinação messiânica, se achando o Messias judaico, o
anticristão, anticomunista, e se via como uma terceira força, que é um conceito que aparece, que tomaria o poder dos próprios militares e se tornaria o grande salvador dos inimigos comunistas. Lembrando que há um contexto de Guerra Fria, há um contexto de discurso antissoviético, anticomunista muito forte, e essa ideia dos aliens vindo ajudar numa intervenção militar, ela não é novidade. Manifestantes inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições e que continuam em frente a quartéis do Exército tenham pedido ajuda extraterrestre em busca de um golpe militar, que tanto clamam. É o que afirmou o fotógrafo Marcelo Nunes, que registrou neste domingo no centro de Porto Alegre, manifestantes fazendo sinais de luz com seus celulares em direção ao céu. Na publicação Lá no Aladino Félix já aparece essa ideia, os aliens fariam uma intervenção, os aliens ajudariam os patriotas a tomar o poder e também expulsar os comunistas, só que a ideia era que o Aladino Félix é que ia tomar o poder, ia se tornar o grande rei e o poder moderador. E é isso, essas foram nossas dicas de um grande negócio. Você consegue adeptos, você consegue terreno, você consegue notoriedade, você vende livros, você tem tantas possibilidades dentro desse negócio de fundar uma seita alien que a internet pode ajudar você. Você vai encontrar pessoas dispostas a te ouvir, dispostas a acreditar nas besteiras que você vai falar e ainda vão comprar os seus produtos. Se isso não é um case de sucesso ou uma oportunidade de negócio única, eu não vou receber uma visita da Polícia Federal agora. E falou!